Olá, muito boa tarde para você que sempre nos acompanha aqui na TV Amazonas. Começa agora o Amazônia TV com as principais notícias do interior e também aqui da capital. O sábado amanheceu com tempo parcialmente nublado e, segundo o Cipam, pode chover em áreas isoladas. A mínima prevista para hoje é 24 graus e você vai ver nesta edição. Disputa de terra em Iranduba deixa um agricultor ferido. Ele havia denunciado a venda ilegal de lotes em um assentamento do INCRA e foi atingido por 3 tiros. Prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, é o nosso convidado especial aqui no estúdio. Ele vai fazer um balanço desses 2 primeiros meses de trabalho. Ruas esburacadas, falta de sinalização e pavimentação são algumas reivindicações de moradores na Zona Leste. O transporte também vai ser outro assunto que vamos abordar com o prefeito de Manaus. E você pode participar dessa entrevista, é só ligar para a nossa produção no 3216-5551. 3 casas ficam em situação de risco com o desmoronamento de terra na ilha da Marchantaria, em Iranduba, na região metropolitana. Que tal faturar um extra nesta Páscoa? Você vai aprender hoje aqui a fazer ovos de chocolate. Tudo isso e muito mais agora no Amazônia TV. A polícia investiga uma tentativa de homicídio nesta madrugada na zona rural de Iranduba. O agricultor Mário Jorge Rocha foi atingido por 3 tiros na casa onde mora na comunidade São Sebastião, na zona rural de Iranduba. Segundo a polícia, 2 disparos atingiram o peito do agricultor, que foi encaminhado ao Hospital 28 de Agosto, aqui na capital. O suspeito do disparo está sendo ouvido neste momento na delegacia de Iranduba. O motivo do crime seria a disputa por terras em um assentamento do INCRA. Ainda nesta edição, você vai ter mais informações sobre esse assunto aqui no Amazônia TV. 3 casas ficaram em situação de risco depois de um desmoronamento na ilha da Marchantaria, também na zona rural de Iranduba. A comunidade São Lázaro 2, onde residem 20 famílias, está apavorada. 250 metros de frente por 80 de fundo já desapareceram nas águas do rio Solimões. A ilha da Marchantaria possui cerca de 250 famílias. Isso porque a maioria já se mudou para outros lugares. O fenômeno de terra caída seria o principal motivo das pessoas deixarem o local. Só fica aqui as pessoas que não têm para onde ir. É lamentável. Muitos perderam plantações e 3 casas estão ameaçadas. Essa aqui, onde Francis Land mora com os pais e os irmãos, é uma delas. Teve uma vez que aconteceu lá em cima, ali da minha avó, mais próximo, mas é uma sensação de bastante medo. A Defesa Civil esteve no local e disse que vai tomar providências para reconstruir as casas em outro local. E o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, já está aqui no nosso estúdio. Boa tarde, prefeito. Seja bem-vindo à Amazônia TV. Boa tarde. Prazer muito grande. E daqui a pouquinho a gente vai conversar com o prefeito sobre os desafios na administração municipal nesses primeiros meses. Ainda nesta edição, novas informações sobre o estado de saúde do agricultor que foi atingido por 3 tiros na zona rural de Iranduba. Você também vai aprender a fazer ovos de chocolate e assim incrementar a renda neste fim de mês. E com a venda também dos produtos. E já no próximo bloco, a situação de moradores na Zona Leste que reclamam das pontes. Aqui não tem condições de descer essa ponte. Aí todo o pessoal do Correio que desce aqui, eles caem. Aguarde só um minutinho que a gente volta já já. Um distúrbio aflige. E neste sábado, nosso convidado aqui no Amazônia TV é o prefeito de Manaus, Arthur Neto, que vai fazer um balanço desses 2 primeiros meses à frente da administração municipal. Boa tarde mais uma vez e obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, prazer meu. Um abraço aos telespectadores. O senhor entregou ontem um relatório sobre a situação financeira do município ao Tribunal de Contas do Estado. E nesse relatório aponta que o senhor recebeu a prefeitura com um déficit, né? A conta negativa. Qual é o valor desse déficit? A entrega do relatório é um dever. Eu não faço uma prefeitura inquisitorial de ficar apontando, fazendo caça às bruxas, nada disso. Mas o déficit é alto, é terrível. Nós temos cerca de 240 milhões de reais de dívidas empenhadas e cerca de 120 milhões de reais de dívidas
entre aquelas que tiveram empenhos anulados e aquelas que não foram empenhadas. Nós pretendemos liquidar esses 360 milhões de reais, vamos pagar tudo, o que for legítimo. Estamos auditando para ver o que é legítimo e o que não é. O que não for legítimo não será pago, o que for legítimo será pago, mas a base de leilões reversos. O que é o leilão reverso? Vai para o leilão aquele credor que der o maior desconto, recebe em primeiro lugar. Com isso eu espero pagar esses 360 milhões com, digamos, 120 milhões, com um terço do valor. E vai dar para fazer. E onde estão os principais problemas nesse déficit total? Pois é, além desse déficit, nós temos mais uns 250 milhões de reais, pelo menos, na previdência do município. E essa é a minha maior dor de cabeça. Meu primeiro objetivo agora é garantir a liquidez da previdência municipal, porque senão a gente complica a aposentadoria dos que estão trabalhando hoje e complica o pagamento daqueles que já estão aposentados. Isso eu não vou permitir de jeito algum. Tem um prazo até 31 de maio para nós chegarmos a um acerto com o governo federal, com o Ministério da Previdência, para parcelarmos isso. Minha proposta é parcelar em 20 anos. O Ministério tudo indica que vai aceitar. Parcelando em 20 anos e mantendo em dia, como nós pagamos em dia nossas contas, o passado, que é desde o começo da Manosprev, significa que nós vamos gastar só aí 50 milhões de reais para cobrir coisas passadas e colocar a prefeitura em ordem em 20 anos. 50 milhões de reais, Liliane, significam, por exemplo, 2 passagens de nível e meio. Significam 25 creches. Eu poderia transformar esse número em escolas, ou em postos de saúde, unidade básica de saúde, em casonas da saúde. Poderia transformar isso em recapeamento de ruas. É muito dinheiro, mas de qualquer maneira é a alternativa que eu tenho para impedir que fique em perigo a aposentadoria que eu vou garantir. De qualquer jeito, a aposentadoria dos que estão recebendo e daqueles que vão se aposentar. No total, nós temos um déficit de 360 milhões de reais, mais ou menos, mas pelo menos 250, pelo menos da Previdência, porque ela foi trabalhada errada desde o início. E ela foi acumulando déficit atuarial desde o início. Algumas aplicações ruinosas, algumas aplicações até em ações não garantidas pelo fundo garantidor, ou seja, aplicações temerárias, e que fizeram com que a situação chegasse a essa situação. Agora vamos dar uma orientação correta, concreta, fazer uma boa gestão da aplicação dos recursos da prefeitura estão hoje, o que tem lá de massa a ser aplicada, gira em torno de 600 a 700 milhões de reais. Ora, eu não vou pegar um banquinho, um tamborete e aplicar nele, porque é risco. Se eu tenho Banco do Brasil, se eu tenho Bradesco, se eu tenho Itaú, por que eu vou recorrer a um banquinho? É o que eu disse uma vez para o pessoal do Banco Bom Sucesso. Eu digo, não vou trabalhar com vocês, porque vocês não me inspiram. Eu não tenho nada contra eles, mas eu simplesmente quero trabalhar com um banco grande, que me dê tranquilidade. Eu ainda brinquei. Eu digo, vocês são do Bom Sucesso, eu sou do Flamengo. Quer dizer, não tem conversa. Tá certo. E com essa situação, o orçamento municipal, ele vai ficar prejudicado? Prejudica, sim. Quer dizer, lógico que nós vamos manter as nossas contas todas em dia e depois do verão, naquilo que, na base dos leilões reversos, nós vamos começar a pagar as dívidas que herdamos. A Previdência tem que ser resolvida agora. Eu espero resolver agora, porque nós queremos ter já o acordo assinado. Parcelamento em 20 anos, a Prefeitura quer pagar. O ministro Garibaldi Alves, que é um querido companheiro meu de Congresso Nacional, de Senado, ele sabe da nossa boa-fé, sabe que eu herdei isso, sabe que eu não fiz isso, ele sabe que eu quero consertar isso, ele sabe que eu vou consertar isso. Então ele sabe que não é justo se cobrar da Prefeitura aquilo que não foi cobrado antes de outros que fizeram a situação chegar a esse ponto. Então vamos fazer o acordo sim com a Previdência e vamos garantir algo que é muito importante para mim, para o meu coração, que é o direito à aposentadoria dos funcionários da minha prefeitura. E, prefeito, com relação à água, que é um anseio de moradores da Zona Leste e Norte, o que está sendo feito? Não, aí a gente já tem boas notícias. Nós estamos, desde antes da minha posse, o governador Omar Aziz e eu conversando muito. E não tem sido pouca reunião, não. Se a gente for contar as reuniões, o governador Omar e o prefeito,
os nossos grupos técnicos, eu te digo que dá mais hora de reunião do que urubu de voo, porque não é brincadeira, mas com muita persistência chegamos lá. O governador reuniu recentemente com o Ministério Público, bateu martelo com o Ministério Público, está acertada a forma de remuneração da empresa Manaus Ambiental ao Estado. Aí nós temos aumento da tarifa social, aumento da... Ao invés de 10 metros cúbicos, passa a 15 metros cúbicos, o que basta para uma família. Cai para R$12 o preço da tarifa social, cai para menos da metade. 40 mil ligações para pessoas carentes, famílias carentes, serão feitas pela Manaus Ambiental. E a partir de quando, prefeito, essas medidas? Nós estamos já, neste fim de semana, foi ultimado o primeiro documento, que a gente vai agora analisar, o Omar e eu analisar os documentos, para nós batermos o martelo final. Significa dizer que nós vamos formar um consórcio. Esse consórcio vai autorizar a Manaus Ambiental a operar. Ela vai operar e vai começar a abastecer de maneira muito expressiva de água as zonas leste e norte. Vamos usar a água do Proama. Qual é o problema do Proama, Liliane? O Proama não deveria ter sido construído pelo Estado. Um erro original. O poder concedente é a prefeitura. Quando começa com vício, sabe aquela história do japonês? Se você abotoa o primeiro botão da sua blusa errado, você não acerta mais. Os demais botões vão sobrar. O último botão vai sobrar. Você vai tentando acertar e erra no último, enfim. Então, o governo federal não deveria ter financiado uma obra que não deveria ter sido construída. A prefeitura deveria ter construído. Então, esse erro original gerou toda essa confusão que está aí. Se tivesse financiado a prefeitura, não teria havido problema de água. Algum prefeito que tivesse o mínimo de capacidade de trabalho teria feito a água jorrar. Agora estamos consertando, mas com certo cuidado. O governador Omar é uma pessoa vivida, eu me considero uma pessoa vivida. Nós sabemos que tem muita gente à espreita, gente que pode até ter culpa nesse cartório e que de repente está louca para ver se a gente dá um escorregão jurídico. Então nos cercamos de todos os cuidados jurídicos para fazermos o que queremos, dar água para a Zona Norte e Leste e com cuidado jurídico. Agora, o que é a empresa? A empresa cedeu. Pois será que ela é boazinha? Não. Ela passou antes, não a atual, a empresa antes, ela brincou com Manaus, passou 11 anos brincando com Manaus, desrespeitando Manaus e sendo muito aturada. Eu não teria paciência para aturar aquele pessoal nem um minuto. Veja bem, a empresa... Perfeito, só um minutinho, a gente ainda vai continuar conversando, vamos falar da água, vamos falar também de transporte, trânsito, mas a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Todos os dias a gente mostra aqui no Amazônia TV a população reclamando da falta de infraestrutura. Agora você vai acompanhar mais um desses casos que é a situação, por exemplo, lá do Zumbi 2. E para piorar, os moradores estão praticamente ilhados. As duas escadas que dão acesso a uma parte da rua estão em péssimas condições. A rua Nestor Paz, no bairro Zumbi 2, zona leste de Manaus, não é totalmente pavimentada. Onde começa a ladeira, acaba a infraestrutura. O que seriam os degraus de madeira servem apenas para lembrar que daqui para seguir o caminho é preciso habilidade. De acordo com os moradores, a escada foi construída há cerca de 15 anos. E nós queremos que eles façam uma ponte de concreto, que é uma ponte que fica segura para nós, né? O acesso a estas casas só pode ser feito por duas escadas que estão nessas condições. A falta de manutenção fez a comunidade criar até um atalho neste trecho, só que no barro, e quando chove, deixa o lugar escorregadio. O transtorno é grande e não faltam relatos de acidentes. Eu caí aqui dia 27 de março, vou fazer 2 anos agora de março, eu caí aqui, eu vim descendo essa escada, estava chovendo. Aí essa escada já estava podre todo tempo. Esse começo dessa ponte aqui foi desde quando eu cheguei aqui. Eu tô com uns 20 anos que eu moro aqui. Aqui já não há acesso para ambulâncias e também para o carro coletor de lixo. Agora, nem as correspondências estão sendo entregues. Aqui não tem condições de descer essa ponte. Aí todo o pessoal do Correio que desce aqui, eles caem. Um dia dele desceu uma menina aqui do Correio, ela caiu, ficou toda lambuzada. Agora o cara veio, ele caiu, machucou a perna. E aí como é que a gente vai viver aqui nessa baixada desse jeito?
casa dessa senhora. Então, prefeito, a gente estava acompanhando a situação aí desses moradores aí no Zumbi 2, mas não é só essa situação aí. Com relação a isso aí, o que pode ser feito? Porque existe essa mesma situação em outros pontos da cidade, bem como também falta de asfalto, buracos nas vias. O que pode ser feito? Pois é, primeiro a gente tem que consertar a cidade. Eu fico tranquilo em relação a isso, porque a minha impressão é que a cidade estivesse uma maravilha, eu não teria sido eleito. Eu fui eleito porque a cidade estava a droga que está. É preciso realmente mexer fundo na cidade, e eu estou mexendo fundo na cidade. Mas seria exigir demais de quem está há 61 dias no governo que eu tivesse já repaginado a cidade como um todo. Isso aqui, por exemplo, que foi alertado aqui pelo seu programa, depois eu queria voltar àquela questão da água, isso eu já mandei avisar o ISA é hoje lá. Daqui a pouco estará lá a Defesa Civil também, porque fazer a ponte de madeira é a coisa mais fácil do mundo. Mas eu vi que aquela casa que está ali, ela é uma casa de risco. Aquela casa tem que sair dali. Dos moradores tem que ser removido. Tem que ser removido. Fora isso, o senhor também está realizando algumas ações de pavimentação, ações de tapa-buracos? Tapa-buraco, porque nas chuvas, a gente no Amazonas, em Manaus, a gente assume embaixo de chuvas. Em outras cidades, não é assim. A gente leva uma desvantagem inicial grande. A gente está lutando, fazendo tapa-buraco. A cada momento que para de chover, a gente vai tapa o buraco. Tem buracos novos sendo abertos, porque vamos pro real. Brincaram com Manaus durante muito tempo. O asfaltamento de Manaus, a pavimentação de Manaus está arruinada. Já não tem mais o que fazer. No verão nós vamos recapear as vias principais, nós vamos mexer em subbase, base, vamos pavimentar tudo de novo, como se aquilo não existisse. Porque chega a ser pior você ficar remendando. Não temos alternativa a não ser remendar agora, porque nós queremos evitar mais transtornos de quebra de carro, quebra de ônibus, prejudicando a vida das pessoas. Mas eu peguei uma cidade arruinada realmente. Isso está visto, está claro, está muito nítido. E por outro lado, quem percebe o nosso governo, percebe que ele está nas ruas, que é um governo de luta, que o prefeito não foge do problema, que o prefeito enfrenta lá. Daqui a pouco vai estar o ISA com essa senhora. Então os moradores podem aguardar, então, que... Inclusive com a notícia, que é desagradável, mas é necessária, de que aquela casa que está ali tem que ser retirada. Porque é uma casa que está em área de risco, nós estamos plotando. Eu todo sábado, eu só não fui hoje porque eu tinha esse programa aqui. Tinha um compromisso aqui no Amazônia TV. Eu não queria chegar tudo suado, tudo complicado, enfim, mas eu todo sábado eu percorro alguma zona da cidade. Principalmente vendo as áreas de risco, porque está chovendo muito. Então a Defesa Civil vai junto com isso para exatamente examinar, para ver se eu errei ou não no meu diagnóstico aqui a olho nu, rápido, sobre a situação daquela casa que eu vi, que eu percebi que ela está torta, ela está sem nenhum equilíbrio, ela não está fincada numa base muito sólida. Mas Manaus está toda assim. A gente precisa de muito tempo para consertar essa cidade e de muito boa vontade. Eu tenho bastante tempo e tenho muito boa vontade para consertar a minha cidade. Posso voltar para a água? Daqui a pouquinho, então, a gente vai voltar a falar sobre a água também. E você vai ver ainda nesta edição novas informações sobre o caso do agricultor que foi baleado nesta madrugada em Iranduba. Ele denunciava a venda irregular de lotes lá no município. E no próximo bloco, a gente continua a nossa entrevista com o prefeito de Manaus. Olho no relógio agora, 12h e 21 minutos. Não sai daí que o intervalo é rapidinho e o Amazônia TV volta já. Estamos de volta e vamos falar com o prefeito de Manaus, que continua aqui conosco desde o início desta edição. Então, o senhor estava falando sobre a questão da água, que tem notícia boa para os moradores. É que nós já acertamos, então, tudo entre o governo do estado, a prefeitura e o Ministério das Cidades e a empresa Manaus Ambiental. A empresa de antes, ela era uma piada de salão realmente. 11 anos sem fazer nada. Eu me espanto como é que aturaram, como é que tiveram tanta paciência com ela. Eu não teria tanta paciência. Essa empresa se associou e o sócio anterior, que é um brincalhão, ele é sócio minoritário. Na medida que essa empresa nova ela aumente o seu capital, ele vai ficando cada vez menor e o meu desejo é até que ele saia da história. Tem 3 empreiteiras muito fortes, a Covan, a Camargo Corrêa, a Covan, a Queiroz Galvão e a Carioca, que é uma empreiteira do Rio de Janeiro. Elas têm dinheiro para investir. Elas estão fazendo muitas concessões para a gente. Alguém diz assim, por que elas estão fazendo tanta concessão para ter o programa? Primeiro, porque elas precisam do programa para fazer jorrar água com mais rapidez na cidade. Segundo, porque elas sabem que se elas não fizerem jorrar água com rapidez na cidade, nós vamos intervir nela
e ela não fica aqui em Manaus, ela perde uma concessão. Manaus é a maior vitrine dela no Brasil. A segunda maior vitrine é Niterói, que é uma grande cidade, mas não tem o peso simbólico que tem uma capital do peso de Manaus. E terceiro, porque ela quer chegar ao distrito industrial. No momento que ela resolva a água da Zona Leste e Norte, o governador Omar Aziz e eu faremos uma legislação municipal e estadual que permita a empresa receber dinheiro de empresas do distrito que tem poços. Porque, é lógico, ali está o filé. E é justo que as empresas do distrito colaborem com o sistema de água, porque o lucro não está no pobre, não está no desabastado, está no abastado. Nós só faremos essas leis depois que ela cumprir com o dever de colocar água adequadamente na zona norte e leste da cidade. Então tem um acordo muito bem amarrado, muito sério, muito profissional, que, se Deus quiser, vai resolver essa questão da falta d'água em Manaus. Mas o próximo compromisso com a água, o que já vai ser feito emergencialmente? O consórcio, e a partir do consórcio, a autorização para que a empresa comece a fazer as impermeabilizações do PROAMA, porque aquilo que não é usado e não estava sendo usado termina vazando água, termina estragando, as impermeabilizações para não haver desperdício, e as religações. 40 mil são de pessoas carentes. As pessoas atingidas pela tarifa social são as 121 mil famílias do Bolsa Família. 40 mil dessas faltam ter as ligações que vão ser gratuitas, pagas pela empresa Manaus Ambiental, que está de olho em quê? Ela não é boazinha, não. Ela está de olho no dinheiro do Distrito Industrial. Para ela chegar lá, ela tem que colocar água na Zona Norte e na Zona Leste. Senão ela não chega lá e ainda sai de Manaus. Tá certo. E vamos falar agora, então, de transporte adequado para a cidade. O que está sendo feito na sua administração para melhorar o que nós já temos e com relação ao BRT e o monotrilho? A gente tem feito, assim, intervenções, tipo alguns recuos para facilitar que o ônibus saia do caminho dos outros veículos. A gente tem feito saídas à direita. A gente tem procurado manter as vias trafegáveis, porque o buraco quebra ônibus, complica, atrasa. A velocidade média é terrível. Nós já estamos com os terminais em fase de pré-licitação. Vamos licitar os 3 terminais. Revitalizar os terminais? Exatamente. Vão ficar perfeitos para o atendimento eficaz. Bonitos, não só bonitos, mas eficazes para atender melhor Prefeito, as demandas. Um ponto polêmico também nessa questão do transporte é com relação a esses anúncios de paralisação constante dos rodoviários. Como é que está essa situação? Ali eu estou há 60 dias no governo. São quantas semanas? São 8 semanas. É a 5ª ameaça de greve no meu governo. Eu vou usar uma expressão que é um pouco pesada, mas é exatamente o que eu estou sentindo. Eu não costumo negar para o meu povo o que eu sinto. Haja saco. Haja saco. Porque acertamos da última vez com empresários, trabalhadores, na prefeitura, altas horas da noite, que qualquer motivo que levasse a um descontentamento deveria ser trazido a nós imediatamente para nós reunirmos as partes e procurarmos acertar o funcionamento da cidade permanentemente. A cidade tem que funcionar. Greve de ônibus é muito grave. Então, quando você fica, vou fazer greve, peço pirraça de criança, e no final desgasta o próprio instrumento da greve. A greve é um instrumento último para a categoria, seja qual for, se defender. Então eu quero fazer aqui um apelo muito claro aos rodoviários, à liderança deles, para que voltem para os níveis da conversa que tivemos no último dia lá. Porque o que eu cumpro, o que eu acerto, eu cumpro. Eu quero que cumpram o que acertaram comigo, tanto os empresários quanto os trabalhadores. Vamos lá. Se houver greve, eu não viajo para Brasília. Eu preciso viajar a Brasília. Para quê? A questão da aposentadoria. Eu tenho reunião com o ministro Garibaldi Alves para garantir a aposentadoria que está ameaçada dos servidores públicos municipais. Segundo, eu tenho Fique à vontade, prefeito. Tem sim. A gente vai trazer. Segundo, eu tenho encontro com o ministro Aloysio Mercadante para trazer para cá escolas em tempo integral. Terceiro, eu tenho encontro com a ministra Márcia Suplicy e há a perspectiva de se trazer para o projeto Monumenta, que
se encaixa muito bem no nosso projeto de recuperação do centro histórico, 30 ou 35 milhões de reais. Eu tenho a perspectiva de outros encontros que eu vou agendar lá na hora. Um deles é com o ministro Marcelo Crivella, porque até meados de março nós deveremos ter o terminal pesqueiro de Manaus nas mãos da prefeitura, administrado pela prefeitura e já aberto, finalmente aberto, vai deixar de ser um elefante branco, aberto para dar dignidade aos pescadores e movimentar a economia do interior do estado e a economia de Manaus. Tudo isso, eu posso dizer, não, se tiver greve de ônibus, eu não vou viajar. Então eu fico refém de meia dúzia de pessoas que afeta toda semana ou de duas semanas inventam algo que ameaça o interesse público. E o que é que acontece? É claro que eu não fico passivo. Toda vez que há uma ameaça de greve, eu monto um esquema forte para impedir que isso aconteça. Eu acordo 4 horas da manhã, isso é até saudável. Acordo 4 horas da manhã, nós vamos para a porta das garagens, nós não vamos... Uma coisa é uma categoria aderir a uma greve. Outra coisa é alguém colocar um carro atravessado na porta de uma garagem para impedir que os outros saiam. Então, e prefeito, inclusive, teve até uma sentença que favorecia aos rodoviários alguns benefícios que eles estavam reivindicando e que já foi concedido pela Justiça. Se os empresários, porventura, não estão cumprindo, eles tinham que fazer o que me prometeram, procurar a mim, com confiança em mim, que eles declararam ter muita confiança em mim, eu ia chamar os empresários, eu ia puxar o líder dos empresários e dizer, cumpram o compromisso do tribunal. Que foi acordado. Aquilo que foi acordado. Mas jamais, sem falar, dizer que vai ter greve. Quer dizer, pelo amor de Deus, é questão de pensar que você tem interesse que deve ser preservado. Os rodoviários são pessoas que eu adoro e são às vezes usados como inocentes úteis, pessoas que eu adoro, que gostam muito de mim também. Mas vamos pensar todos juntos na cidade. No interesse da coletividade, o interesse público, que isso não pode ser prejudicado. A mulher grávida que precisa fazer uma consulta pré-natal e que não tem um ônibus. Que tal a pessoa que conseguiu uma consulta no FECOM, com câncer de mama e não vai poder chegar porque não tem lá? Que tal aquele outro que tem um encontro para arranjar um emprego e que naquele dia vai perder aquele encontro porque não tem transporte? Tem gente na família que também pode utilizar os transportes? Dos próprios. Agora, o que é pior, eu tenho certeza que, até pelo prestígio que, modéstia à parte, eu tenho entre os rodoviários, eu tenho certeza que se fizer uma assembleia e me disserem, vem aqui, prefeito, para conversar conosco, não sai greve nenhuma. Se eu falar para os rodoviários, não sai greve nenhuma. É preciso, nós entendemos isso. Uma minoria não pode tentar comandar os interesses de uma minoria, às vezes até em interesse próprio. Tá certo, prefeito. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação na Amazônia TV e desejar sucesso aí nos próximos meses da administração. Manaus tem prefeito, mão firme, sensibilidade e vai entrar sim num caminho irreversivelmente certo. É o juramento meu para mim. Tá certo, obrigada mais uma vez. Ontem à noite, o Hospital Santa Júlia inaugurou uma nova ala médica e se tornou o maior complexo hospitalar da região norte. A placa foi inaugurada com a presença do governador do estado, Omar Aziz, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e o presidente da Rede Amazônica de Rádio e Televisão, Felipe Dal. O médico Edson Sarkis foi quem idealizou e tirou do papel um projeto que conta com o que há de mais moderno na medicina hospitalar, feito compartilhado com muitos profissionais da área. O Amazonas, e não só o Amazonas, especialmente a cidade de Manaus, ganhou um patrimônio de qualidade voltado para os cuidados especiais da saúde do povo. O Edson é um homem muito competente e tudo que ele faz com qualidade e com ética. Com a inauguração da nova ala, o Santa Júlia se torna o maior complexo hospitalar da região norte. Grandeza não só refletida no espaço físico, como também na capacidade de salvar vidas. A capacidade foi ampliada em 30%. Se a média do hospital chega a 500 cirurgias por mês, agora deve aumentar.
Isso aqui vem suprir necessidades, principalmente numa área muito carente no nosso estado, que é na área em que você precisa de equipamentos modernos para fazer exames, então principalmente na área radioativa. E eu espero que isso possa servir a nossa população e atender e salvar vidas. Um hospital referência em transplante de rim, cirurgias cardíacas e como oferece uma boa estrutura para oncologia e radiologia, boas notícias talvez ainda venham por aí. Você viu o governador Omar Aziz falar aí que vai credenciar pelo SUS o serviço de quimioterapia e radioterapia do Hospital Santa Júlia. Por quê? Não tem em Manaus, não é que Manaus não tenha serviço de quimioterapia nem de radioterapia, mas não tem um serviço dentro da instituição, dentro de uma instituição hospitalar. E às vezes um paciente que faz quimioterapia tem complicações e ele precisa tratar essas complicações. Então o hospital tem que oferecer a ele, dentro da mesma estrutura, consultas, internações, exames e às vezes até procedimento cirúrgico. Daí a importância de ter um serviço desse dentro de uma instituição hospitalar que não existe em Manaus. A seguir, o estado de saúde do agricultor que foi vítima de atentado nesta madrugada em Iranduba, na região metropolitana. E que tal faturar um extra nesta Páscoa com a venda de ovos de chocolate? Aguarde só um pouquinho que o intervalo é rapidinho e nós voltamos em instantes. A primeira fase de vendas do residencial. E como nós já noticiamos aqui no Amazônia TV, na madrugada deste sábado, o agricultor Mário Jorge Rocha foi atingido por tiros na casa onde mora, na comunidade São Sebastião. Quem tem mais informações sobre esse caso é o repórter Tiago Guedes. Liliane, o seu Mário Jorge Rocha deu entrada aqui no Hospital 28 de Agosto por volta de 6h30 da manhã. Agora há pouco, familiares conversaram com médicos, com os médicos, e eles garantiram de que o quadro do seu Mário é grave, porém estável. Aqui ao meu lado está a dona Rosa Borges, ela que é esposa do seu Mário há mais de 20 anos, vai conversar um pouquinho com a gente. Então, dona Rosa, a senhora estava em casa, a senhora viu o que aconteceu, né? Nós estávamos deitados, Estava dormindo. Mas nós ouvimos um barulho lá para fora e ele pegou, foi abrir a porta para ver. E no que ele abriu a porta, ele foi deparado já com esses 3 tiros em cima dele, Inclusive pegou no peito, outro aqui na costela e outro no abdômen, E aí, como tinha uma pessoa lá na escola como vigia, plantão da noite, ele correu para lá e chegou os vizinhos também, que eu bati nas paredes, chamando pedindo socorro. Chegaram lá e levaram ele lá para o hospital lá do Iranduba, no caso, e de lá enviaram ele para cá. Perfeito, dona Rosa. Agora, o seu Mário chegou a ver o rapaz que disparou esses tiros, ele até reconhece, Achava que era a pessoa com quem ele estava tendo conflito com terras. Então, ele até ligou para um amigo aqui em Manaus. Conta essa história, por favor. Foi, ele ligou e disse que o amigo dele, pro amigo dele, que ele tinha levado 3 tiros e que ele ajudasse ele, que essa pessoa, ele citou o nome. Ok, dona Rosa, muito obrigado pelas informações. A gente continua aqui no Hospital 28 de Agosto, aguardando mais informações. O agricultor Mário Jorge deve ser operado na segunda-feira para retirar uma bala que está alojada entre a aorta e o esôfago. E a cobertura completa desta história você vai acompanhar logo mais no Jornal do Amazonas. Hoje tem música popular brasileira de boa qualidade aqui na capital. Lucilene Castro, Sinara Neri e Fátima Silva vão interpretar canções dos grandes nomes do samba, como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz e dos amazonenses Chico da Silva e Paulo Onça. O show Elas Cantam Samba começa às 10 da noite no Botequim da Camélia, na Avenida Constantino Neri. O Centro de Convivência da Família Madalena Arcedal, na Avenida Brasil, no bairro Santo Antônio, promove de terça a sexta-feira uma série de eventos festejando o Dia Internacional da Mulher, com destaque para o Boleirão da Terceira Idade, macroginástica, caminhada das Madalenas, gincana e dança da melhor idade. Todo ano a rotina se repete. Após o período de carnaval, chega a hora de pensar nos preparativos para a Páscoa. Para a maioria dos amazonenses, esta é a época de exagerar no consumo de chocolate. Época também de ganhar dinheiro extra. Por isso, hoje vamos mostrar como fazer o ovo de Páscoa para matar o desejo e também
aumentar a renda da família. É quase impossível resistir a tantas opções de chocolate quando a Páscoa vai se aproximando. Os ovos mais comuns são industrializados e de marcas bem conhecidas, mas nada supera o ovo de chocolate feito em casa com capricho. A dica de hoje é para a dona de casa que quer lucrar nesta Páscoa. O chefe de cozinha Ariston Sobrinho ensina como fazer ovos de chocolate caseiro gastando pouco. Anote aí o que você vai utilizar: 500 gramas de chocolate fracionado, formas de ovos de chocolate com silicone, embalagem de papel fantasia, papel chumbinho, laços e base de ovos. Agora que você já tem o material, vamos começar. Aqui a gente colocou num refratário, cortamos os pedaços, aí em seguida a gente vai levar ao micro-ondas, potência sempre a mais baixa do micro-ondas. Aí aqui a gente já tem o nosso chocolate completamente derretido. Nós vamos pegar a nossa forma de ovo de Páscoa. Ela já vem com uma medida da quantidade necessária que vai de chocolate. É importante bater o chocolate para sair todas as bolinhas. Quando eu derreti o chocolate, eu acrescentei oxigênio a ele. E vamos levar para o freezer, nunca ultrapassar mais que 10 minutos de freezer, ok? E o recheio? Esse é bem simples de fazer. Aí vamos colocar aqui uma ganache de chocolate. Vamos levar ao freezer para cristalizar. E aqui a gente já tem a nossa cobertura, nosso ovo recheado com ganache de chocolate e cereais. Okay? Aqui a gente já tem a outra banda do nosso ovo com alguns bombons de chocolate, tá? Depois de pronto, é só embalar. Nessa confecção de ovos, você vai gastar nada mais, nada menos que R$14. E você pode lucrar até R$25. Agora é só usar a criatividade e se deliciar. Fica a dica então. Nós ficamos por aqui, mas na nossa página você pode acompanhar essas e outras notícias. Participe do Amazônia TV, mande vídeos, fotos e sugestões de reportagens. E para enviar, acesse as nossas mídias sociais. Quero agradecer a sua audiência e contar com a sua companhia na segunda-feira ao meio-dia. Fique agora com o Globo Esporte. Uma boa tarde para você e até lá.